A ideia é que hoje a gente falar um pouquinho para vocês sobre os segredos de uma correta implantação, né, de uma correta adequação aí da empresa à LGPD. E gostaria de passar a palavra para o Rubens aqui, que vai ser o nosso maior apresentador de hoje, aí, vamos dizer assim. Vamos lá, Rubens. Boa noite a todos e a todas, muito obrigado pela presença. Fui convidado aí a fazer esse webinar a quatro mãos com o Rodrigo. Eu sou Rubens Herrera, eu sou formado em análise de sistemas e direito, e eu tenho cursos de especialização e pós-graduação em criptografia e segurança de redes. Eu tenho um MBA com gestão de projeto, especialização em direito digital, vários cursos de LGPD e GDPR. Eu espero contribuir aqui, que vocês saiam um pouquinho, não seja uma coisa tão pesada, né? Vocês consigam entender um pouquinho aí das nossas dicas, das nossas propostas, desses segredos que a gente vai mostrar aí para vocês, mas principalmente, né, não tem como a gente falar de LGPD sem entrar um pouquinho nos conceitos. Vai ser muito importante ter isso bem sedimentado, e vocês vão ver que bastante gente comete erro com isso, né? Legal. Aí eu vou contar, já vou começar com o primeiro segredo aqui, hein, o Rubens. Eu vou falar, quando o Rubens tinha 10 anos, ele falou assim para a mãe dele: mãe, eu quero fazer direito e quero fazer e quero fazer análise de sistemas. Eu falei, por quê? Ele falou, por causa da LGPD. Já estava pensando nisso há muito tempo. Fala aí, Rubens. Foi quase isso. Bom, mas para a gente começar nosso webinar aqui, pessoal, no final, se vocês tiverem perguntas, tá, ou durante, né, esse webinar, fiquem à vontade, podem colocar no chat, e no final a gente abre aqui para responder para vocês, tá bom? E para a gente começar, não sei se vocês conhecem essa história, tá? Uma história real que aconteceu no Brasil. Um pai chegou lá numa farmácia, né? Estava comprando algumas coisas e quando ele foi no caixa, a menina ofereceu para ele fralda. Aí ele achou estranho e falou: por que você está me oferecendo fralda? Eu tenho filhos, mas meus filhos já são grandes, não usam mais fralda. Bom, resultado, ele foi começando a perguntar, olhou na tela do sistema, tal, foi vendo, e a menina falou para ele, conseguiu identificar que a filha dele, né, o sistema pegou pelo endereço, a filha dele tinha ido na farmácia e tinha comprado um teste de gravidez. Bom, resultado da coisa, ele ficou sabendo que a filha dele estava grávida pela farmácia. Então imagine o transtorno que é isso, porque simplesmente o sistema bateu pelo endereço, viu que a filha, né, morava no mesmo local que ele, a filha tinha comprado um teste de gravidez e o pessoal começou a oferecer para ele fralda. Essa história, a história que a gente começa, né, a contar, é um fato real que aconteceu no Brasil. E o que a empresa, né, o que a farmácia tem a ver com isso, né? O que a gente pode fazer hoje? Né? Porque isso a gente sabe, isso não foi uma coisa muito legal, né? Nenhum pai de família gostaria de saber que a filha está grávida pela farmácia, né? E não por ela, né? Bom, volto com o Rubens aí, Rubens. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então, seguindo aí com a nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 13.709 de 2018, a tão famigerada LGPD. E vocês estão vendo aí a capa da revista The Economist de 2017, né, que ela afirmou naquela época que os dados são o novo petróleo, né, dada a importância econômica desse ativo que são os dados, e os dados pessoais aí a gente não precisa nem falar, né, como o Rodrigo deu aí o exemplo. E aí, em 2019, tivemos um outro CEO que ele cunhou uma outra, o Jim Balsi, se eu não me engano, ele cunhou uma outra expressão, que os dados não são o novo petróleo, eles são o novo plutônio. Dá para fazer um monte de coisa, mas também tem perigos, tem riscos, e se vazar, a gente sabe a encrenca que é isso, né? Então, é só para a gente começar a ver que a gente está pisando num terreno que, sim, é importante, sim, economicamente é hoje um dos ativos mais importantes. É só você ver as empresas que já valem bilhões aí, são empresas
de TI, empresas que invariavelmente mexem com dados, e no Brasil a gente não tinha essa cultura, né, de privacidade de dados, muito embora a gente já tivesse alguma coisa esparsa ali, que a gente vai mostrar no próximo slide. A gente vai ter uma lei focada em privacidade, em proteção de dados pessoais, a partir da LGPD. E aí, coisas de Brasil, a gente tem 3 vigências para essa lei, né? A lei é de agosto de 2018. A primeira parte dela começou a vigir já em dezembro de 2018, que falava só da estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E querem saber? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi estruturada em dezembro do ano passado, em 2020, e ela começou realmente a funcionar esse ano. Então, olha só, a parte mais antiga da lei só veio a ser efetivamente executada agora. E a partir de 18 de nove de 2020, entra em vigência a maior parte dos seus artigos. O que não entrou em vigência até hoje? Apenas a parte de sanções e fiscalizações pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que não quer dizer que hoje você não possa ser exigido quanto às exigências, né, quanto aos direitos dos titulares, as exigências de proteção de dados, as medidas técnicas e administrativas, tudo isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, a nossa lei, ela foi, vamos colocar assim, inspirada, ela teve uma forte inspiração, né, na verdade, pela Lei Geral de Proteção de Dados, Regimento Geral, perdão, de Proteção de Dados Europeu. Tá? O regimento, a Europa já tinha essa cultura de privacidade há muito mais tempo. Só para vocês terem uma ideia, na década de 70 surge a primeira figura de DPO na Europa, que é o Data Protection Officer, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, lá na Alemanha, no estado de Hessen. Então, quando alguém falar, poxa, eu tenho 50 anos de experiência como DPO, se o cara for alemão, pode ser. Se não for, cuidado, tá? Com essa jogada. Então, a gente tem essa inspiração. A GDPR entrou em vigor em 2018, né? Ela é uma evolução do que já havia ali de regimentos e normas no continente europeu. Então, vocês estão vendo aí um gráfico que mostra onde no mundo já existem algumas legislações de proteção de dados, né? E esse escritório de advocacia, ele começou a classificar onde as leis eram, entre aspas, mais fortes, mais pesadas, e onde elas eram um pouco mais fracas ou onde não existiam, né? Então você vê que a Europa está pintadinha de vermelho ali, é muito forte, a Austrália, Canadá, os Estados Unidos. Agora os Estados Unidos vale só uma parte assim bem rápido, que é o seguinte: os Estados Unidos, eles não têm uma legislação no âmbito federal de uma maneira geral para proteção de dados. Eles têm algumas legislações esparsas no âmbito federal de proteção de dados. Então, quando você pega ali a legislação dos Estados Unidos, você tem o COPPA, que protege dados de crianças e adolescentes, você tem proteção de dados da área da saúde, financeira, e os estados começam a se autorregular. Então, uma das leis mais conhecidas hoje em dia é a CCPA do estado da Califórnia, que ela faz essa proteção, mas da parte de consumidor. Tá bom? Vamos seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais das legislações de proteção de dados no Brasil, bem rapidamente. A ideia não é a gente esgotar o assunto, nem transformar ninguém em especialista e jurídico nisso, mas a gente já tinha alguma coisa de proteção de dados, como eu disse, lá no Código de Defesa do Consumidor, dos anos 90, né, quando o Código de Defesa do Consumidor fala que o consumidor tem direito ao acesso aos dados dele, a gente já tinha alguma coisa que tem hoje na LGPD. Quando a gente fala da Lei de Acesso à Informação de 2011, também a gente tem essa questão, né, da administração pública ter que fornecer esses dados. Então, a gente já tinha alguma coisa de tratamento de dados, a gente já tinha ali o conceito do que são os dados pessoais, que a gente vai falar ali na frente. E por fim, em 2016, a gente teve o Marco Civil da Internet. Olha só, o Marco Civil da Internet, ele já trazia a primeira e única possibilidade de tratar dados pessoais no Brasil, que era o consentimento. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você tratava, até antes da vigência da LGPD, qualquer dado pessoal que não fosse com a base legal do consentimento, você estava em risco, né? Porque você estava
descumprindo uma das legislações nacional. Perdão. E a gente está mostrando aí algumas normas da ISO que desde a época desde 2011 já tratavam dessa questão de privacidade, né? Então a gente está mostrando aí a 29.100, 29.134, a 27.701, que ela está interligada com a 27.000, então ela fala mais da parte de segurança da informação relacionada a essa questão da gestão da privacidade. E a gente tem normas mais novas aí de 2020, que é o Código de Prática para a Proteção de Dados Pessoais. E claro, isso, da mesma maneira que nós bebemos ali da fonte da GDPR, muita coisa da ISO também veio dali. E a gente vai acabar usando muito dessa correlação GDPR e LGPD para nos ajudar nos conceitos, e até mesmo a própria equipe da Autoridade Nacional de Proteção de Dados já falou que vai fazer isso, né? Não adianta a gente reinventar a roda se a gente já tem um lugar que está funcionando e bem. Mas antes de mais nada, vamos entender o que é e o que não é LGPD, né? Como a gente disse lá, poxa, o Marco Civil da Internet já falava em tratamento de dados pessoais, falava da base do consentimento. E a LGPD ela não proíbe o uso de dados pessoais, pelo contrário, ela aumentou esse rol de possibilidades de tratar dados pessoais de 1 para 10. Então vocês ganharam mais 9, nós ganhamos mais 9 possibilidades de tratamento de dados pessoais. É claro que isso traz outras obrigações, né? Principalmente a obrigação de transparência, de demonstrar a finalidade, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas é uma alternativa, né? Uma forma de potencializar o seu negócio, porque eu consigo estar dentro da lei, buscando ali, estando em conformidade com a lei e ainda tratando meus dados. A gente muda um pouco a cultura, né? A cultura que a gente tinha até então era a cultura de quanto mais dados, melhor. Eu vou baixando dados, vou minerando dados, puxo da internet, puxo das redes sociais, compro dados de outros lugares, que agora a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E eu não sabia nem para que eu ia usar, né? Mas eu fazia aqueles grandes data warehouses, eu fazia meus big datas, né? Todas essas sopas de letrinha aí, para quem não é da área de TI, que permitiam a gente trazer esses dados de uma maneira que pudesse mostrar informações ali para alavancar o negócio, para fazer novos negócios, e o que quer que seja. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que a gente podia chegar ali no limite da pizzaria Google. Não sei se vocês conhecem essa história. A pizzaria Google é mais ou menos o seguinte: daqui a uns 5 anos o Google já dominou o planeta e comprou as pizzarias. Você vai ligar para a pizzaria e a atendente vai falar: oi, boa noite, seu Rubens, tudo bem? Ah, boa noite, que bom que você reconheceu. A borda fina de sempre, né? Mas é a primeira vez que eu estou ligando para essa pizzaria. Mas nós somos o Google, a gente sabe de tudo. Então tá bom, vê aquela meia bacon, meia lombo. Então, seu Rubens, eu estou vendo aqui, acho melhor o senhor pedir a vegetariana. Mas por que vegetariana? Porque o colesterol do senhor deu um pouquinho alterado no seu último exame. Ah, não é possível, vocês têm acesso a isso? Claro, a gente tem acesso a tudo isso, e mais do que isso, a gente sabe que se o senhor pedir isso, o plano de saúde do senhor também está monitorando, tá? E aí, mês que vem tem aumento. Então, long story short, vamos diminuir um pouco a história, né? A história termina, essa piadinha, essa anedota termina com o cara desistindo, o Rubens desiste, vai pedir realmente a vegetariana, e por ser uma quinta-feira, a moça fala assim: bom, o senhor tem direito ao refrigerante. Ah, então me manda Coca-Cola. Ah, mas tem que ser diet, porque a diabetes do senhor já... Então o cara desiste. Então é uma brincadeira, mas a gente sabe que tem um pouco disso, né? Legal. É isso aí, Rubens. E uma coisa importante que a gente quer falar, quer citar para vocês, que a LGPD não é que ela veio para querer bloquear tudo. Agora uma empresa vai ter problemas para fazer negócio. Não, não é isso. Mas vamos dar o exemplo do caso da Cyrela. Não sei se vocês conhecem. Aconteceu no ano passado, uma pessoa, né, foi lá na Cyrela, comprou um certo apartamento lá, e aí passaram alguns dias, começou a receber e-mail, ligação, um monte de coisa querendo vender piso, querendo vender esquadria, querendo vender um monte de coisa para ele. Ele conseguiu provar para a justiça, né, que isso veio da Cyrela, e a Cyrela foi multada aí em R$10 mil. Bom, a gente sabe que para a Cyrela R$10 mil isso não é nada, né?
O problema é que o magistrado entendeu, né, que uma multa, né, uma multa desse tipo é uma coisa pequena, mas isso foi colocado a público. Essa informação foi colocada a público. Então, o que aconteceu com a imagem da empresa? Começa a ficar suja, vamos dizer assim, começa a se colocar em risco aí a reputação da empresa. Então, quando a gente fala de LGPD, não é que ela veio para poder bloquear tudo, bloquear as partes que as empresas vêm que querem fazer mais negócio, bloquear a expansão dos negócios da empresa, não é isso. Ela veio realmente para regulamentar e ela veio para não deixar que coisas desse tipo aconteçam, né? Porque daí é só a gente se colocar no lugar dessa pessoa, quem que vai querer ficar recebendo esse tipo de coisa. Então, o que a gente teria de fazer? A gente tem que se adequar, né? Primeiramente entender ela, a gente tem que se adequar, mas em nenhum momento a gente vai querer ficar impossibilitado de expandir os nossos negócios. A gente vai fazer, mas vamos fazer baseado na lei, tá? Principalmente porque hoje a gente encontra várias empresas que fazem o quê? Que tem sustentabilidade, né? Hoje uma empresa é bem vista quando ela faz esse tipo de coisa. A gente imagina que amanhã ou depois, empresas desse tipo também vão ser bem vistas. Empresas que estão mais adequadas à norma LGPD vão, obviamente, fazer mais negócio com outras empresas desse tipo. Tá? Manda lá, Rubens. Perfeito, eu concordo, Rodrigo. Eu acho que vai ser, inclusive, ali na hora de decidir, o consumidor decidir para onde eu vou. Eu vou para uma empresa que tem um histórico de não proteger bem os meus dados, ou eu vou para uma empresa que tem um histórico. Então, passou a ser um diferencial competitivo. O fato de você estar dentro da lei passa a ser um diferencial competitivo. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe dos princípios, né, dos principais pontos, melhor dizendo, da lei, tá? Então, a LGPD ela atinge tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, sejam elas de direito público, né, a gente está falando do governo, sejam elas de direito privado, as empresas, que utilizem dados e informações pessoais. A gente já vai ver o conceito de dado pessoal. Como a gente disse anteriormente, ela autoriza esse tratamento em pelo menos 10 possibilidades, tá? Antes a gente tinha uma, passamos a 10. Ela traz princípios de proteção dos dados, mas também traz, né, esse direito dos titulares de dados. Quem são os titulares de dados? Somos nós, sou eu, o Rodrigo, o Guilherme, o Paulo, o Thiago, enfim. Toda pessoa física, né, que tenha um dado pessoal é um titular de dados. E seja ele tratado por uma empresa que a pessoa tenha relação, por um governo que a pessoa tem relação, mas ela também tem o direito, que a gente vai ver lá na frente, de questionar outras que eventualmente não tenham relação. O exemplo do Rodrigo foi claro nisso, né? O rapaz tinha um contrato com a Cirela, não tinha um contrato com a Armários A, Armários B, empresa de esquadrias A, empresa de esquadria B, e eles tinham esse dado pessoal do rapaz, né? Ele traz a figura do encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, que a gente acabou importando aí, vocês vão ouvir muito isso, o termo europeu, que é o DPO, o Data Protection Officer, e ele é o responsável pela conformidade, né, das empresas à lei. Então a lei prevê que todo mundo vai ter que ter um DPO, que trate dados pessoais, todas as empresas, todos os órgãos de governo, né, todo o pessoal da administração pública vai ter que nomear esse DPO, e isso vai ter que ficar claro, né, nos websites ali, com uma forma de contato. E o DPO não só é responsável para dentro, como ele vai fazer a interlocução com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é esse órgão fiscalizador ali no cantinho que a gente está vendo, que ele vai ser o responsável pelas sanções, né, tanto de multas quanto as sanções administrativas, que a gente vai ver lá na frente, mas ele também vai ser o responsável pela regulamentação. Então, quando a gente fala, poxa, todo mundo precisa ter um DPO, hoje, pela letra da lei, sim. Inclusive a padaria aqui da esquina, hoje, pela letra da lei, inclusive a padaria da esquina. Mas eles fazem a anotação dos nomes num bloquinho de notas. Não importa, gente. A LGPD vale tanto para dados eletrônicos, e eu estou falando de sistema, e-mail, planilha, quanto para dados físicos. Se você tem um bloquinho, se você tem uma ficha, a LGPD vai estar ali para regulamentar esse uso, esse tratamento dos dados pessoais, né? E aí, por conta disso, você vai ter a necessidade de mapear
os dados estruturados e não estruturados. O que são dados estruturados e não estruturados? Os dados estruturados são relativamente fáceis de a gente saber. São os dados de sistema, né? Então a gente vê ali na telinha do sistema quais são os campinhos, né? Que eu estou vendo na tela, eu sei quais são os dados que eu tenho naquele sistema. Eventualmente eu vou entrar no banco de dados. O problema é que a gente tem muito dado não estruturado. Então, por exemplo, empresa que usa um ERP, muita gente acaba extraindo um relatório em Excel que fica lá, salvo na máquina local do cara, ou o cara bota num pendrive e leva para casa para trabalhar. E isso vai trazer um risco para a empresa, né? Talvez o seu tratamento de dados não esteja sendo feito de uma maneira adequada, e mais do que isso, né? Você pode criar um vazamento. Imagina que o cara perde esse pendrive. Porque a gente fala muito de vazamento de dados, a primeira coisa que vem à mente é a questão de hacker, de ataques de informática. E às vezes o vazamento de dados é tão somente você sair no elevador e comentar: puxa, vocês viram, o Rodrigo pegou de novo Covid. Poxa, que pena, né? Poxa, teve um vazamento de um dado de saúde que é sensível, né? Então tudo isso a LGPD regulamenta, e a lei traz essa necessidade de informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e informar os titulares, né? Enquanto na GDPR a gente tem um prazo de 72 horas, e embora a gente não tenha essa regulamentação ainda muito bem estruturada na LGPD, a ANPD já se pronunciou e falou que, olha, vocês têm 2 dias úteis, caso haja um vazamento, para me comunicar e comunicar seu titular. Então ele já tem lá um formuláriozinho estruturado para a gente mandar para a ANPD se isso acontecer. E o que é tratamento de dados, né? Que a gente está falando o tempo todo de tratamento. Tratamento de dados, basicamente, é tudo o que você fizer com dado. Se você acessa, se você recebe, se você transmite, se você copia, se você elimina, se você difunde, se você faz o backup, tudo isso para a lei são considerados como tratamentos, tá? Então ele é um rol que a gente fala no ramo do direito de exemplificativo, porque outros vão ser adicionados ali com o tempo, né? Vai depender muito mais de uma interpretação jurídica. E o que não é dado pessoal ali que a LGPD se aplica? Os dados relacionados a tratamentos para fins particulares e não econômicos. Então, quando o Rubens ou o Rodrigo tem no celular deles a agenda eletrônica, que tem o nome das pessoas do celular, que são dados pessoais, eles não fazem isso com um fim econômico. Então, ali não cabe a LGPD. Em compensação, se o Rubens vai se casar e ele monta um site, ainda que para fim particular, só para a família, para os amigos, onde a gente vai fazer uma vaquinha para ajudar no pagamento da lua de mel, esses dados que estão lá têm finalidade econômica. Então, sim, estão sujeitos à LGPD. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que entender o contexto, e cada caso é um caso. Não se aplica também a fins jornalísticos e artísticos, fins acadêmicos, dados relacionados à segurança pública. A gente tem um projeto aí da LGPD, da segurança pública, a gente não vai entrar no detalhe, e não trata do dado anonimizado. O que é o dado anonimizado? É o dado que não traz ali uma possibilidade de identificação de uma pessoa. Então, quando você vê dados estatísticos, onde você traz faixas, por exemplo, de idade, então aqui no nosso webinar a gente tem 30% de mulheres e 70% de homens. Bom, você traz um dado estatístico que não permite essa identificação. Então, ali não é considerado um dado pessoal. Tá? Você pode tratar esse dado. Muito embora a gente tenha que tomar cuidado, porque a gente já viu fatos assim, em loco, a gente pegar sites de transparência que publicam esse tipo de informação, né? E nesse site estava escrito assim, olha, quantas pessoas ali se consideram, para fins étnicos, né, brancos? 100, 200, 300? Quantos se consideram negros? E assim, ainda escalando, até que o último item era quantas se consideram indígenas? E tinha só uma pessoa. Então, todo o meu trabalho de estruturar em faixas foi por água abaixo, porque essa uma pessoa pode ser identificada. Portanto, é um dado pessoal, e a gente vai partir para o conceito de dado pessoal. Dado pessoal é tudo aquilo que possa identificar ou identifique uma pessoa, seja ele uma parte ou uma informação como um todo. Tá? Isso é feito de maneira direta, por exemplo, RG, CPF, o nome completo, a placa de um carro, ou de uma maneira indireta, como a gente deu agora o exemplo do indígena. Como a gente pode falar aqui, né? A gente está falando de
pessoas com câmera aberta. Agora só estamos eu e o Rodrigo. Ainda não identifiquei. Mas se eu der uma única informação que fala, olha, uma delas precisa de uma correção visual. O cara usa óculos, você já identificou. Então, dependendo do contexto da informação, você consegue transformar um dado que a priori não seria possível identificar a pessoa de primeira, num dado que identifica a pessoa de primeira quando você junta com outra partezinha de outra informação ou de outro dado. E a LGPD ela também traz uns dados, um conceito de dados que precisam de um pouquinho mais, onde um pouquinho quer dizer muito, cuidado, que são os dados pessoais sensíveis, que são todos aqueles dados relacionados à raça, à etnia, à religião, à posição filosófica, política, sindical. Quando você fala de atividade sexual, questões de saúde, tudo isso entra como um dado sensível, tá? Então a gente vai ter que ter um outro cuidado. Ele tem outras maneiras de serem tratados. O compartilhamento dele é muito mais rígido, tá? E além disso a gente tem a questão dos dados biométricos e genéticos, que quando associados a uma pessoa também são considerados dados pessoais sensíveis. E aí a gente sempre se pergunta, né? E a fotografia, né? O que vocês acham que a fotografia é? E aí, de novo, a gente vai beber lá da fonte europeia para explicar isso. A fotografia lá, e a gente acredita que esse vai ser o entendimento do Brasil, é que ela só será considerada um dado sensível se ela for utilizada para fins biométricos. O que isso quer dizer, Rubens? Sabe quando você chega num condomínio de luxo ou até numa empresa que a portaria faz o registro do rosto e ele abre automaticamente a cancela, porque ele sabe que é o Rubens que chegou ou é o Rodrigo que chegou? Então, isso tem um uso biométrico. Agora, quando é só uma foto, seja ela para deixar um arquivo, seja ela uma foto só que você armazena ali como fotógrafo, ele é sim um dado pessoal, mas não é sensível. Ainda que seja uma fotografia de um casamento com a pessoa dentro da igreja, ainda que seja possível ali você aferir a etnia da pessoa, vale a finalidade do tratamento. Ele não está com aquela foto para ver qual é a etnia da pessoa, para ver qual é a religião da pessoa. Tá bom? Continuando aí, a gente tem duas figuras importantíssimas para a lei, que são os agentes de tratamento. Tá? E a gente tem duas figuras, o controlador e o operador. Quem é o controlador? O controlador é quem decide como os dados serão tratados. Ele vai falar, olha, eu quero pegar o CPF do Rodrigo, o RG do Rodrigo, o nome completo do Rodrigo, o endereço do Rodrigo, porque eu vou contratar o Rodrigo. Então, ele definiu qual era a necessidade dele, ele definiu onde vai armazenar, eu vou armazenar internamente, vou armazenar na nuvem, eu vou passar esse dado para um terceiro que vai fazer a minha folha de pagamento. Então, esse cara é o controlador. Tá? A gente tem uns exemplos aí, empregados, dependentes, membros. A gente esquece às vezes, né, que quando a gente contrata alguém, a gente tem os dependentes. Então, a gente vê muito isso em empresas que a gente pergunta assim, quando vai fazer um primeiro assessment, vocês tratam dados de menores? Não, imagina, que a gente só vende serviço. É mesmo, você tem empregado, não tem? Tem. E eles têm dependentes menores de 12 anos? Tem. Então você trata dado de menor. Então a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Imagens de circuito de câmeras é um tratamento de dados pessoais. Clientes, pessoas físicas, né? Isso é fácil, mas a gente esquece um pouquinho das MEI. Né? Então, quando eu tenho um CNPJ ali de uma microempresa individual, eu tenho o nome da pessoa ali. Não está associado a um CPF, mas está associado a um dado que identifica diretamente alguém. Então, isso é considerado, sim, um dado pessoal e sujeito à proteção da LGPD. E o operador é aquele cara que vai tratar os dados do controlador. O controlador mandou, o cara faz. E ele tem que fazer exatamente aquilo que o controlador mandou. E aí é legal quando você pega a GDPR, e aí no português de Portugal eles chamam de RGPD, que eles falam do contratante e do subcontratante. Tem essa figura muito forte. Então, na GDPR, eles falam assim, esse cara que é o operador, ele só consegue tratar dados se tiver um contrato entre eles. Então, fica fácil da gente identificar, ou um pouco mais fácil identificar quem é o controlador e quem é o operador.
Só que isso não se resume ao contrato, tá? Isso vai ter que ser analisado no caso fático. E aí, por favor, gente, entenda esse conceito. Você que vai fazer consultoria externa, você que vai fazer aí a adequação da sua empresa, você que está buscando esse conhecimento novo aqui, entenda esse conceito. Lembrando sempre, controlador, eu faço algumas perguntas. Para que esse tratamento deve ser feito? Por que eu estou pegando o dado do Rodrigo? Eu estou pegando o dado do Rodrigo porque eu quero contratar o Rodrigo. Opa, parece que o Rubens é um controlador. A empresa do Rubens é um controlador. Quem decidiu quais são os dados e como isso deve ser feito? É o Rubens. Então, o indício ali é todo que ele é controlador. Tá? Porque o pessoal, mesmo em outras áreas, está cometendo aí alguns equívocos. E aí começam a criar algumas inovações como essa que a gente está vendo aqui, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que olha só quem que ele fala que é o controlador, é o presidente do tribunal, e ele fala que os operadores são os servidores e colaboradores, né? E não é o único, tá? Tiveram outros órgãos que fizeram isso ao ponto de falarem que até estagiário é operador. Loucura. Por que é loucura, Rubens? Porque a gente vai ver que a lei tem essa questão de responsabilização, né? Os dois são responsáveis pelas medidas técnicas e administrativas de segurança para tratar os dados. Num eventual vazamento, eu responsabilizo um e outro, tá? E mesmo assim, se o operador ele age fora dos limites que o controlador demandou ele, ou aquelas instruções que o controlador deu para ele, ele é considerado um controlador, e a gente sabe que o controlador é o cara onde a lei é mais dura, né? onde há mais exigências. Então imagina que aconteceu um vazamento de dados lá no PJ, o Rubens é advogado, então o dado dele vazou. Começa a tentar descobrir de onde vazou, a gente descobre que foi o estagiário que vazou o dado. Então eu falo assim, poxa, eu já descobri quem é o meu operador, é o estagiário, eu vou processar o estagiário. Grande ideia. Né? Às vezes o estagiário não está nem mais lá. Aí você fala, vou processar então o controlador. Quem é o controlador? O presidente do tribunal. Então eu vou lá no CPF do cara e vou processar ele? Bom, é isso que o TJ está falando, não sou eu. E se ele mudar? Vocês acham que vai mudar a forma como é tratado o dado pessoal ali dentro do tribunal? Não vai. Por quê? Porque quem define isso não é uma pessoa, é a instituição, é a empresa. Então quem é o controlador, gente? Guarda isso. É a empresa. Quem que é o operador? Aquela outra empresa, aquela outra pessoa que você passa um dado pessoal para que ele atinja um objetivo seu, uma finalidade sua. Tá? A gente tinha um exercíciozinho preparado, mas a gente vai pular até por uma questão de tempo, tá bom? Senão a gente vai consumir muito tempo de vocês, eu sei que eu falo demais. Vamos entrar aqui um pouquinho nos princípios da lei, e eu vou entrar no detalhe de 3 princípios, tá bom? O princípio da finalidade, adequação e necessidade, que eles andam junto, eles praticamente se interligam ali, né? Então, esses princípios dizem o seguinte: o princípio da finalidade, eu só posso tratar os dados para aquela finalidade que eu disser para o meu titular. Então, se eu estou falando para o Rodrigo que eu estou pegando aqueles dados dele para fim de um relacionamento profissional, hein? Para fim de um contrato, né? Eu só posso pegar aqueles dados necessários para um contrato de trabalho. Eu não posso pedir o nome de solteiro da avó do Rodrigo. É absurdo. Então, aí a gente passa por um outro princípio de adequação e da necessidade. Aquele dado é adequado para aquela finalidade que eu falei? Não, aquele dado da nome de solteiro da avó do Rodrigo não é adequado e nem necessário. E a gente muda daquela cultura que a gente falou no início da apresentação, de quanto mais dados melhor, para a cultura de quanto menos dados melhor. Então diminua o seu risco. Trate apenas os dados estritamente necessários para a sua finalidade. Quando eu digo a sua finalidade, eu quero dizer o quê? A finalidade daquele processo onde há o tratamento de dados. Tá bom? Fora isso, a gente tem a qualidade dos dados. Então você tem que ter dados sempre atualizados e dar essa oportunidade para o titular, como está ali embaixo no direito dos titulares. Você vai ter muito forte essa questão da transparência, da prestação de contas. Então você vai ter que deixar lá no site um aviso de privacidade informando: olha, eu pego tais dados e eu trato com essa base legal e eu trato por tanto tempo. Você tem um aspecto de segurança da informação, a prevenção aos vazamentos, e principalmente você não pode usar os dados com fins discriminatórios. Eu não posso pegar os dados do Rubens ou do Rodrigo e falar: o Rubens pesa tanto, o Rodrigo pesa tanto, se for para convidar alguém para o almoço, adivinha quem eu vou convidar?
Rodrigo, né? Então não pode, fim discriminatório, tá bom? Tem que chamar os dois. E os direitos dos titulares, a gente tem um rol de direitos, mas a gente vai sintetizar isso no que o Carrefour fez aí. Opa, passou direto. Teve algum probleminha. Mas o Carrefour, ele traz no site dele um bannerzinho ali, né? Um hot site, vamos dizer assim, que você informa. Eu sou cliente, eu sou fornecedor, eu sou ex-colaborador, e eu quero saber o quê? Se existe algum dado que está sendo tratado pelo Carrefour, eu quero acesso aos meus dados, eu quero uma cópia desses dados, eu quero que elimine os dados que eu dei para você através do consentimento. Quando eu me inscrevi na newsletter do Carrefour, eu fui lá por vontade própria e falei, quero assinar, mas agora eu estou cheio de Carrefour, eles mandam e-mail todo dia. Quero cancelar essa assinatura. Isso tem que ser tão fácil quanto foi para eu me cadastrar lá. Né? Você tem que dar essa informação de compartilhamento. Então, posso perguntar para o Carrefour, para quem que você manda meus dados? Porque eu sou um cliente de você, eu faço compra, esses dados vão para a Receita Federal, esses dados vão para A, para B, para C. Então, tudo isso agora, o controlador, ele tem a responsabilidade e a obrigação de fornecer ao titular. E a própria reclamação NPD, né? Quando eu não sou atendido pelo controlador, o que eu faço? Reclamo para a NPD e a gente vai ver as sanções lá na frente. Como a gente estava explicando, você tem a questão aí das bases legais, né? Então a gente saiu única e exclusivamente do consentimento do titular para outras 10 bases legais que vocês estão vendo na tela. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas o que é importante salientar, e as pessoas às vezes confundem um pouco, tá? Muita gente fala assim, eu preciso do consentimento. Eu tô contratando o Rodrigo lá para minha empresa e eu vou pedir o consentimento dele. Gente, não é só o consentimento. Aliás, se possível, fujam do legítimo interesse do consentimento, porque as outras bases legais de tratamento, se vocês conseguirem comprovar que a finalidade é aquela, ela vai trazer muito mais segurança jurídica do que a outra. Porque imagina só, o Rodrigo vai dar o consentimento para fazer o contrato de trabalho com ele, mas ele tem como negar o consentimento se ele quiser ser contratado? Não tem. Esse consentimento é livre? É inequívoco? Não é livre. Tem uma relação ali que o empregador tem muito mais poder que o empregado. Inclusive a PwC, a PricewaterhouseCoopers, né, da Grécia, foi multada da GDPR por isso. Imagina uma empresa de consultoria que errou nesse conceito básico. Falou que tratava os dados dos empregados com a base do consentimento. Tá? E a gente tem outras 8 bases legais, na verdade outras não, né? São essas bases legais um pouquinho diferente ali para os dados pessoais sensíveis, tá bom? Seguindo aqui com a nossa apresentação, a gente vai falar bem rapidamente da transmissão dos dados, dos compartilhamentos. Como a gente disse, a gente tem a obrigação, né, de transparência e de accountability, de informar para onde esses dados estão sendo compartilhados, enviados. Se eu mando para o governo, se eu compartilho com uma empresa de telemarketing. E eu tenho também uma questão aí da transferência internacional, e como eu disse, a NPD ainda não regulamentou partes da lei, então a gente ainda não sabe como isso vai ser feito. Mas é certo que existem restrições para essa transferência, existem cuidados, melhor dizendo, que a gente precisa tomar, né? Então, Rubens está falando que eu não posso transferir de jeito nenhum? Não, estou falando que você tem que tomar cuidado, que existem lá na lei algumas regras, então verifique quais são essas regras, tenha evidências, e quando a gente fala de LGPD é muito importante frisar isso, é o tempo todo falando em evidência, evidencie quais são os dados, evidencie quem são os seus titulares, evidencie o ciclo de vida dos seus dados, evidencie que essa transferência é feita de acordo com o que a lei permite, porque a lei fala assim, olha, você pode transferir livremente os dados se for para um país que tem uma legislação proporcional à nossa. Só que quem fala que país é esse ou não, ou quais países são esses, é a NPD, que ainda não falou, ainda não tem essa regulamentação. Então a gente sabe que a Europa é muito próxima da nossa? Já posso transmitir livremente para a Europa? Não, falta a regulamentação. Então, o que eu vou fazer? Bom, de repente eu vou ter que buscar consentimento, de repente eu vou ter que prever isso no contrato. Eu tenho outras maneiras, né? Porque às vezes a gente fala, então eu vou tirar tudo do meu AWS e vou colocar aqui no meu servidor aqui, que era um servidor caseiro, um desktop. Mas e o risco de segurança que você tem ali, que você não tinha na Amazon, que você não tinha na Microsoft Azure, que você não tinha no Google? Isso tem que ser levado em conta. Então, o mais importante é o seguinte,
Não estamos falando para não fazer a transferência, mas se você fizer, evidencie, toma cuidado e, claro, esteja atento ao seu fornecedor. Tem que ser um fornecedor que te traga vantagem, inclusive nessa questão de segurança. Falando rapidinho das sanções da LGPD, porque muita gente vende essa questão da adequação da LGPD nesse sentido. Bom, a multa é de 50 milhões. Se você não se adequar, cuidado, você vai tomar uma multa de 50 milhões de reais. Não é bem isso, tá? Claro que ela prevê isso, mas ela tá relacionada a esse limite de 2% do faturamento. Então, quem vai ser multado em 50 milhões é o seu Facebook. E, às vezes, 50 milhões de reais para o Facebook nem é tanta coisa. É o que aconteceu com a Cirela, uns 10 mil reais, né? Proporcionalmente falando. Mas imagina só, por exemplo, uma outra das sanções ali, que é eliminar ou bloquear os dados. Imagina que uma empresa, uma companhia aérea, sofreu uma sanção de bloquear o tratamento de dados pessoais por um dia. Imagina que essa companhia aérea não vai poder voar naquele dia. O custo que tem de manutenção de avião parado, às vezes é mais alto que esses 50 milhões. Fora a questão que a gente vive batendo, que o Rodrigo falou muito bem nisso, na imagem da empresa. Né? Tá? A imagem da empresa sofreu um ataque ali que vai perdurar por muito tempo. A gente sabe que a internet não esquece. A pessoa vai pesquisar lá passagens aéreas mais baratas, vai aparecer o A e o B e vai falar assim, o B vazou seus dados. Ou o B teve um escândalo de vazamento de dados. Você tem a questão também da publicização, como o próprio Rodrigo falou, né, de deixar pública a infração, que foi o que o juiz fez. A Cirela está todo mundo sabendo que foi punida, foi multada por conta de um tratamento irregular. Né? E, além disso, a gente tem as sanções administrativas, que pode vir até da advertência, até eventualmente de outras regulamentações que a ANPD vai fazer. A ANPD ela ainda não fez a parte ali de dosimetria que a gente fala, né? Que fala, mas como é que eu calculo essa multa? O que eu levo em consideração? Então, a lei prevê algumas coisas ali que a gente sabe que vai diminuir ali o seu risco de tomar uma multa mais alta, que é a boa-fé. Esse é um princípio básico. É você se evidenciar que você está fazendo o tratamento direito. Se você ainda não está adequado, pelo menos você está fazendo a adequação, você tem ali o cronograma de adequação, você tem ali o projeto de adequação com o que você já fez, você tem as datas, tudo isso vai diminuir um pouco ali, né, numa eventual multa da ANPD, a sua empresa. Tá bom? E fora isso, tem as sanções civis e penais, que nem está coberta da LGPD. E como a gente disse no começo da apresentação, não é só isso. Hoje já temos sanções judiciais, né? O Rodrigo deu o exemplo ali da Cirela, mas a gente está trazendo aí pelo menos 5 sanções, aí as 2 primeiras aí batem em casa de 1 milhão. Então, hoje, já temos ali aproximadamente 4 milhões de reais em sanções judiciais, todas elas relacionadas a tratamento de dados. Como tudo isso é LGPD? Não, se vocês forem ver ali, a gente colocou a lei. A primeira é LGPD, a segunda é a questão da privacidade como um direito, uma garantia prevista na Constituição Federal. A terceira é a Marco Civil da Internet, lembra que a gente falou do consentimento? A quarta, novamente, a questão da privacidade, prevista na Constituição. E a quinta, aquela questão do Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? E aí, por onde começar, Rodrigo? Bom, até um ponto importante. Então, peraí, esse webinar são sobre os segredos. Então, quais são os segredos? Bom, primeiramente é o seguinte, não há um segredo apenas, mas vários. Primeiramente, o que a gente fala é o seguinte, a gente tem que entender exatamente sobre a lei. Vou até pegar o exemplo que o Rubens deu anteriormente, que o Tribunal de Justiça tinha entendido de uma maneira totalmente errônea, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro passo, entender corretamente. O outro passo é, não vamos sair documentando as coisas, não vamos sair já batendo contrato. Por quê? A gente tem que sair olhando os processos das empresas. E um outro ponto é, vamos entender como dá para melhorar esse processo. E vamos entender o que dá para a gente fazer. Por quê? Vou dar um exemplo. Tem empresas, por exemplo, que atendem vários clientes. Uma empresa atende um cliente lá que tem uma base de 3 milhões e 500 pessoas físicas. E ela tem acesso ao ambiente de produção desse cliente dela. Aí a gente perguntou, por que você tem acesso? Porque fica mais fácil. Quanto fica mais fácil? E se você não tiver esse acesso? Quanto que ia
quanto iria prejudicar o seu processo? Quase nada. Então, uma coisa é você ter acesso à base de 100 pessoas, outra coisa é ter acesso à base de 3 milhões e 500. Vamos primeiramente olhar para depois sair batendo contrato. Esse é um outro ponto. Um outro ponto importante também que a gente fala aqui é o seguinte, é a questão das boas práticas também em relação à segurança da informação, né? Porque aí é muito técnico mesmo, mas precisa ser. Né? O que eu tenho aqui na minha empresa, por exemplo, eu vou criar um ambiente na Amazon lá, porque, ok, eu vou criar ambientes diferentes, um ambiente para cada cliente, não vou colocar clientes no mesmo ambiente, eu vou rodar o meu website tirando aquela parte de SQL Injection, aí eu posso falar N coisas técnicas aqui para vocês de como que a gente monta uma boa prática para a empresa já partir com um processo mais enxuto e um processo mais seguro. Que a lei também fala isso, que é o Privacy by Design, o Protect by Design, ou seja, é isso que um DPO vai estar ajudando a empresa. Ou seja, no início de um projeto, ou é um projeto novo, já envolve ele, já vamos envolver outras áreas, já vamos fazer o projeto pensando já na LGPD, e não já sair fazendo para depois ter de ficar cortando coisa, né, e gerando desperdício para a empresa. E um outro ponto também que é muito importante é não vamos usar, pessoal, documentação genérica. A gente tem visto muitas empresas aí passando um monte de documento genérico para falar que está se adequando. O magistrado não é todo magistrado que vai aceitar isso aí. E pode olhar de outra maneira. Ele pode olhar o seguinte, você está fazendo isso por fazer. Né? Quais são as ações realmente que você está fazendo lá dentro? Isso não vai aliviar multa, tá? Se tiver. Então, esse é um ponto importante que a gente coloca. E no final, o que a gente coloca também vamos nos colocar no lugar de um titular de dados. Né? Será que a gente gostaria que isso fosse feito com a gente? Né? Então, a gente fala um pouquinho disso no aspecto geral. E aí, escrito, né, no slide, como que a gente estaria preocupado, né, com a nossa cadeia de valor, ou seja, com o nosso cliente. Então, vamos olhar para o nosso cliente, vamos olhar para um titular de dados, sim, mas vamos respeitar, né, os direitos dele, nesse caso, para a gente não estar, vamos dizer assim, aferindo qualquer coisa a esse respeito. E dá para a gente entregar muito valor para o nosso cliente utilizando a LGPD, sim, tá? Vai lá, Rubens. Perfeito, é o que o Rodrigo falou, né? A gente tem duas maneiras de implementar conformidade na LGPD. A gente brinca que uma é a hard, né? Uma maneira dura, que assim, você chega com a LGPD e fala, pá, joga na mesa e fala, você tem que se adequar assim, não tem outro jeito. Essa é a mais dolorida, é a mais complicada, ok, funciona, pode funcionar. E você tem a um pouco mais tranquila para a questão do negócio, que é o seguinte, é entender qual é o negócio do cara, entender qual é o valor que ele tem ali, e você fala, bom, vamos adequar ali, vamos tentar te dar uma segurança jurídica para que você continue tratando os dados dessa maneira, ou que pelo menos você minimize algum risco, ou o que está sendo errado, não tem jeito. A gente não pode continuar tratando errado. Então, não é mudar a cultura de uma empresa, é você colocar ali na cultura da empresa também a cultura da proteção de dados. É o que o Rodrigo falou do Privacy by Design, Privacy by Default. Então, ele não é uma soma zero que a gente fala, não, se tiver privacidade ou não tiver, tanto faz. Não, ele é um soma 1. Então, quando eu coloco ali que eu tenho essa preocupação com a privacidade desde o começo, isso é um fator que agrega valor. E quando o Rodrigo fala assim, desde o começo de um sistema, desde o começo de um produto, ele não está falando só de um sistema eletrônico, às vezes de um processo seu da empresa, você vai passar a recolher informações a mais do seu RH, alguma coisa assim, porque você achou que no futuro esse dado pode ser útil, converse com o DPO, converse com a sua equipe de privacidade, porque você pode estar cometendo aí uma irregularidade e pode estar colocando a empresa em risco, né? Então isso é muito importante, né? E sempre aquilo, me colocar no lugar do titular. O titular tem que estar no centro do seu palco, tá bom? E, novamente, reforçando, evidencie-se, tá? Ninguém faz uma adequação na LGPD se não tiver evidência. Tive reunião com a equipe. Tá. Eu estou fazendo o processo tal. Tá aqui o modelo. Eu estou fazendo... Aqui, estou publicando, estou deixando na internet, coloquei o aviso, atualizei, nomeei meu DPO, já está lá os dados de contato dele, e a gente vai entrar na nossa outra parte, que são as ferramentas. Aí, pessoal, falando das ferramentas, no Lean, né, a gente fala muito do mapa de fluxo de valor.
Então, qual que é a ideia da linha IT? O que a gente busca? Primeiramente, vamos enxugar o nosso processo, vamos eliminar desperdício. Porque se a gente tiver um processo com muito desperdício, a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar também trabalhando para adequar desperdício, ou seja, adequar algo que não precisava. Então, a ideia é, vamos enxugar o nosso processo primeiramente, vai entregar valor até mais rápido para o nosso cliente. Tá? E aí sim, vamos usar N outras ferramentas para isso. E aí depois a gente vai começar a pensar em fazer negociações, em bater contratos, né, com os terceiros, com colaboradores, fazer N outras atitudes aí para se adequar melhor em relação à lei. E uma coisa que pode ajudar vocês nesse sentido, pelo menos a dar um start ali, um kickoff, é o uso dos forms, né? A gente tem o Google Forms, tem SurveyMonkey, tem um monte de ferramenta que permite que você faça pesquisas online, faça um autoquestionário que vai conseguir identificar qual é a maturidade daquele seu cliente, qual é a maturidade da sua empresa, se você estiver adequando a sua empresa, e pelo menos direcionar algumas ações, né? Então hoje a gente está falando que a lei já tá em vigor, então a gente tem a obrigação de atender ao titular. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, é o seguinte: se vocês tiverem que começar por uma dessas ferramentas aqui, por um desses processos, a sua adequação, vá para o atendimento ao titular. Claro que para isso você vai trabalhar com outras questões em paralelo, mas você vai precisar ter um lugar onde o seu titular vá lá e te peça acesso aos dados, que te peça correção dos dados. Isso tem que estar claro, porque isso mostra, de novo, aquilo que o Rodrigo falou, boa fé. Porque não adianta você ter documentos padrão, não tem uma receita de bolo, cada caso é um caso. Por isso mesmo da importância do fluxo de dados, né, Rodrigo, do valor. E aqui, quando a gente fala aqui para ir finalizando, é a parte de treinar, né, a gente colocar as normas, vamos colocar assim, os avisos, os termos, tal, isso realmente é muito importante, mas não é tudo, né, como o Rubens colocou ali, são várias caixinhas que elas vão se encaixando nesse jogo. E a parte de treinar, uma coisa importante é treinar, quando a gente fala treinar em Lean, não é simplesmente fazer um treinamento e pronto. Treinar tem de fazer parte de um processo. Quando entrar novos colaboradores, você tem o seu processo documentado, você tem o seu processo pronto para que se saia, aquele colaborador, um outro vai entrar, ele vai conseguir pegar aquilo ali, ele vai dar aquele treinamento que deveria dar e assim por diante. Então, esse é um ponto importante que a gente coloca aqui, que a adequação ela é constante, né? Ela não é só agora por causa de multa, nada. A adequação ela vai ser ad eterno aí, e a gente vai ter que estar sempre olhando ela, né, com bons olhos aí, né? Ou seja, parte do nosso processo, é parte do que a gente trabalha para que aconteça isso e realmente traga valor para o nosso titular, ou seja, para que ele fique mais seguro, para se sinta mais seguro. Perfeito, é um processo de melhoria contínua, né? Então, quando a gente fala de normas ali, não adianta você ter uma política de segurança da informação se você não atualiza essa política. Então, a gente vê muita empresa aí que fala assim, não, eu não tenho uma política de segurança da informação, mas está lá no contrato de trabalho regras de segurança da informação. Está dizendo lá que o meu empregado não pode usar o ICQ. Legal, acho que não vai adiantar muito hoje em dia. Acho que tem gente aqui na nossa live que nem sabe o que é ICQ, né? Mas tem contrato que está lá, não foi aditivado, não foi atualizado. ICQ entrega a idade. É que eu pesquisei na internet. A vantagem da internet é essa. Sim. E aí outra ferramenta que a gente colocou aí, que eu acho que é importante a gente fazer essa ressalva aí, que vocês estão vendo, é o tal do ROT, né? Que é uma obrigação da lei, está lá no artigo 37, se não me engano, é o registro das operações de tratamento, e ele faz parte daquela questão da transparência, né? Da prestação de contas. Então você tem que ter o registro de todos os dados que você faz. Qual é a finalidade daquele dado? Quais são os dados? Então, quando eu falo, olha, eu pego o nome, CPF, endereço do Rodrigo para essa finalidade aqui, que é a contratação dele, né? A relação, ou pelo menos a gestão, vamos dizer assim, do nosso contrato de trabalho. E eu tenho esse dado sensível aqui de saúde do Rodrigo, porque eu sou obrigado a repassar, e aí eu tenho que fazer esses compartilhamentos para o nosso plano de saúde. E eu passo essa informação aqui também para a Receita Federal. E eu tenho que fazer esse registro dele para o Ministério do Trabalho. Então, você vai ter que fazer uma planilha,
existem sistemas que vão te ajudar nesse sentido, que você consegue fazer esse registro e consegue deixar isso de uma maneira que fique fácil para o seu titular solicitar. Porque quando o titular solicita uma informação, hoje, pela lei, você tem 15 dias para atender isso. 15 dias, se o seu processo não for muito bem desenhado, você não souber onde estão esses dados, você corre o risco de não atender o seu titular reclamar para a NPD e você ter uma dor de cabeça maior ainda. Então, tenha isso ali à mão, né? Indique ali no seu HOT quais são as suas medidas de segurança, qual é o ciclo de vida do seu dado. Eu guardo esses dados do Rodrigo uma vez que ele foi contratado para sempre. Eu preciso guardar para sempre os dados do Rodrigo? Daqui a 10 anos ele teve... 10 anos não, o Rodrigo é um cara super competente e eu justamente topei participar por isso, conheço o trabalho dele, mas daqui a um ano ele tem uma proposta melhor, ele vai para os Estados Unidos. Eu preciso continuar com os dados dele para daqui a 50 anos? Não, vamos ver o que a legislação trabalhista me manda manter. Bom, eu vou manter por 5 anos, porque aí ele não pode mais pedir nada em termos de relação empregatícia. Vou manter por 10 anos, porque eventualmente eu posso ter uma responsabilidade civil. Vou manter as questões do INSS, FGTS, por 30 anos, porque eu vi que muitas vezes isso é cobrado, mas eu não posso manter ad eterno. E a gente sabe que isso é uma coisa que as pessoas normalmente escapam nisso, né? Então, quando a gente fala de um processo de análise de conformidade e de melhoria contínua, você tem que ter isso em vista, né? E a gente fala aí de outras sopas de letrinha que vocês estão vendo ali. A partir do momento que você faz no HOT, você começa a ver, puxa, mas eu preciso daqueles dados todos realmente. Poxa, mas eu estou pegando tanto dado para passar para o plano de saúde. Será que não tem um jeito do plano mesmo pegar esse dado? Ou ao invés de eu mandar isso por e-mail, no corpo do e-mail, eu não posso criptografar, eu não posso mandar isso de uma outra maneira que outra pessoa eventualmente não pegue. Como a gente fala de vazamento de dados, né? Pensando que é só essa questão de ataque hacker, ataque cibernético, às vezes eu vou mandar para o Rodrigo Aquino, eu mandei para o Rodrigo Araújo. Digitei errado ali, nessa época de home office, filho gritando, cachorro latindo. Errei. Vazamento de dados, gente. A empresa tem esse risco. Então, vamos tentar minimizar, né? É o que o Rodrigo falou. Veja os seus processos, né? Veja o fluxo dos dados, com quem você está dividindo internamente e externamente. Com base nisso, você vai poder ver quais são os seus riscos. E aí você vai poder ver, eu preciso ter um RIP de ONDEPIA, né, que é um relatório de impacto de proteção de dados? Não é sempre que eu vou precisar. Quando houver questões ali que realmente coloquem em risco os direitos do titular, né, direitos fundamentais, eu vou precisar ter um DPIA. Vou precisar ter um LIA, que é o Legitimate Interest Assessment, só quando eu usar aquela base legal do legítimo interesse. Então, por isso que a gente fala muito, olha, vamos ter que passar pelo conceito para trazer vocês depois para essas outras ferramentas, né? Então, é isso que a gente quer dizer para vocês, mas principalmente, de novo, a gente vai sempre fazer essa ressalva. O titular tem que estar no centro do palco. Quando você faz todo o seu processo, você tem o titular no centro do seu palco, você vai sempre se colocar no lugar dele. Pô, mas como é que o titular vai pensar nisso? Será que ele vai pensar que esse dado não é muita coisa? Então, se você pensou nisso, você viu que esse dado é muita coisa, legal. Você já está começando com uma boa adequação. Bom, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos, pedir desculpa aí pelos 3 minutos de atraso aí. A gente acabou dando 3 minutos para começar, acabou ficando 3 minutos de atraso. Quem tiver perguntas, agradecer aqui o José aqui. Parabéns pela didática. Obrigado, José. Obrigado, Andréia. Tudo bom, Andréia? Dando os parabéns aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está à disposição aqui para responder e passar a experiência que a gente está pegando também com as empresas, né? A gente ensina, mas a gente aprende mais, vamos dizer assim, né? A gente trouxe os nossos dados de contato, tá? Se vocês não quiserem tirar as dúvidas agora, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato. E a gente está trazendo aqui para vocês uma nuvem de palavras, tá? Então, todas as palavras que vocês viram aí na nossa apresentação, a gente condensou ela de uma maneira a mostrar as palavras que mais se repetiram ficam numa letra maior e as que menos se repetiram numa letra menor. Então, quando a gente fala de LGPD, é isso, dados pessoais, processos, gente, olha só. Veja que esse sistema não está aparecendo grande aí.
LGPD, tratamento, ANPD, titular, né? Então, eu acho que essa nuvem de palavras que a gente está trazendo para vocês, uma coisinha diferente, mostra muito disso, né? Aqui, ó, Rubens. Como é... Desculpa te cortar aqui, o Guilherme já passou uma pergunta aqui para a gente. Pessoal, de quem fica a responsabilidade desse mapeamento da informação? Área de negócio com apoio da TI, analista de segurança com apoio de sistema? Existe alguém específico? Quer falar primeiro, Rubens? Vamos lá. Esse é outro segredo, né, Rodrigo? Acho que acabou passando batido. Tem um monte de segredo. Guilherme matou, viu? A gente ia guardar esse segredo. Não, brincadeira, Guilherme. A gente ia trazer isso para vocês também. Desculpa a falha aí. Não tem jeito. LGPD é multidisciplinar. Você não consegue implementar LGPD se não houver multidisciplinariedade. O que eu quero dizer com isso? Não é obrigação do jurídico, não é uma obrigação do TI, não é uma obrigação do cara de segurança, não é uma obrigação do cara do negócio, não é uma obrigação do cara do RH, é uma obrigação de todo mundo. Então, uma correta aplicação, melhor dizendo, projeto de conformidade à LGPD, você precisa do quê? Do apoio do topo, né? Não tem jeito, você não tem como fugir do tom from the top, que a gente chama na área de compliance, né? Se você não tiver apoio da alta administração numa empresa maior, é difícil. Você está mudando um pouco ali como as coisas estão sendo feitas. Você está mexendo no queijo de outras pessoas, né? Quando você levanta processos, você mexe nesse queijo. A gente sabe que nem sempre é fácil. Então, monte uma equipe multidisciplinar, né? E aí você vai ter ali um cronograma que você vai falar, vamos começar pelo levantamento de processo. E o levantamento de processo vai trazer justamente isso, né, o Guilherme? O mapeamento dessa informação. A gente tem ali ferramentas que ajudam nisso, que são os Data Discovery. A gente vai falar, puxa, isso é necessário, você precisa contratar? Depende, cada caso é um caso. Tem empresa pequena que eu não preciso disso. Tem empresas maiores que tem tanto dado espalhado na rede, tem tanto servidor de arquivos na rede que para você contratar, né? Então, existem ferramentas que vão te ajudar, te auxiliar isso. Existem ferramentas que talvez não seja o momento de você investir nisso, né? De repente é começar pequeno e ir crescendo, você de repente começar com esse levantamento dos processos, começar com as boas práticas. Tem empresa que não tem boas práticas ainda associadas à área de informática, à área de segurança da informação. Será que eu já não consigo fazendo isso, evidenciando, mostrando que eu estou preocupado com o tratamento dos meus dados pessoais? Guilherme, o que a gente percebe também é que depende também do tamanho da empresa, sabe? Se você pegar uma empresa menor, por exemplo, você pode iniciar o seu mapeamento até pelo dono do processo, né? O dono ali, ele tem de estar junto. O DPO tem que estar junto. E vai depender também de quanto eles entendem da norma. Porque às vezes eles estão fazendo, mas se eles não se sentirem seguros, tem de chamar alguém da área jurídica também, tem de chamar outras pessoas com mais experiência. Então, realmente, essa questão, para que você consiga fazer de uma maneira correta. Agora, quem você deveria envolver deveria também partir do seu DPO. O seu DPO ele vai ser uma peça-chave ali para pegar de um lado, pegar do outro, pegar do outro. Vamos unir aqui quem precisa e vamos realmente passar isso a limpo. Então, realmente, é o que o Rubens falou, é uma equipe multidisciplinar, mas ela pode ser maior ou menor, dependendo do tamanho da empresa e do processo que a gente está lidando ali. Tá? Guilherme, como a gente falou que muitas vezes para a empresa agora passa a ser um diferencial competitivo, para o profissional também passa, né? De repente a sua empresa hoje não tem um DPO, você tá engajado, você está estudando isso, é a forma de você tentar sensibilizar ali, né, a alta administração e mostrar que você conhece do assunto. Claro que conhecer do assunto não é só participar aqui com a gente ou de outras lives, mas tem cursos aí, né? A própria Linha IT tem uma série de cursos voltados à LGPD, voltados a essa questão do mapeamento do fluxo, do mapeamento de processos, que vai te ajudar nisso. Então, é você saber sensibilizar e você também se capacitar para essa formação. Eu tenho certeza que isso vai ser um diferencial na sua carreira. Eu acho que a carreira de PO e a carreira de privacidade está engatinhando aqui no Brasil, ela só tende a aumentar. E aí, vendo aqui mais uma pergunta do Rodrigo, é isso? Do Rodrigo, né? Isso. Rodrigo Gimenez falou o seguinte: caberia ação de regresso por empresa terceira de TI em caso de vazamento de dados? Então, Rodrigo, a gente tem que analisar de novo aquela questão do operador e controlador. Lembra que a gente falou desses dois papéis ali, desses dois agentes de tratamento, tá? Caberia sim, inclusive,
tem essa questão da solidariedade no caso do vazamento, quando o operador não tratou os dados da maneira que o controlador indicou. E aí eu alço o operador de uma condição de operador que estaria aqui embaixo para uma condição igual de controlador. Né? E como a gente disse ali na parte das sanções, você tem as sanções cíveis e penais, que a gente não falou ali, porque a gente está falando de LGPD. Então, de repente, cabe inclusive uma ação de regresso contra um eventual empregado que não aplicou aquelas medidas que estavam escritas pela empresa. Então, eu tenho a política, eu tenho a norma, eu tenho tudo que me garantia que os meus empregados... E tenho treinamento, tá, gente? Não adianta você ter tudo no papel, né? Eu tenho que treinar, eu tenho que publicizar isso. Caberia essa ação de regresso contra o empregado. Então, o Rubens não teve aí o cuidado necessário no tratamento de dados. Ele, como um DBA, né, um administrador de um banco de dados, acabou vazando um dado ali. Então, e ele é de uma empresa terceira. Então, sim, caberia uma ação de regresso contra essa empresa terceira e dessa empresa terceira, eventualmente, contra o Rubens. Né? Então, a LGPD não impede, inclusive ela prevê isso, né? Outras sanções poderão ser aplicadas. Um ponto importante aqui, né, Rodrigo, a gente vê isso muitas vezes, né? Porque você pega uma empresa, ela tem desde contratos com os colaboradores, ela dá ticket para esses colaboradores, ou seja, os dados vão para ticket, vai para a parte de ônibus, vai para Vale Transporte, vai para seguro-saúde, ou seja, tudo isso daí a gente tem que prestar atenção. Mas também tem empresa que cede os colaboradores também como terceiros. E tem empresa também que tem esse tipo aí. Tem uma empresa terceira de TI aí que está fazendo algo. Ou seja, eu tenho um negócio com uma outra empresa. Isso a gente tem visto e muitas vezes a empresa, a gente tem colocado para ela tomar algumas decisões. Olha, você quer fazer assim? Tá bom. Assim você pode ter esse impacto. Vai ser uma espécie de uma matriz de risco mesmo. De probabilidade versus impacto. Não, você quer fazer isso? Ok, então é isso daqui que nós vamos fazer. Você vai se expor mais, né? Mas aí a gente deixa para a empresa decidir, para depois estar realmente batendo contrato aí com eles. Então a gente está sempre olhando isso. Isso é algo que vai ter muito, tá? Porque quanto maior a empresa, mais colaboradores, mais fornecedores, mais terceiros ela vai ter e ela tem que estar preocupada com tudo isso, porque os sistemas eles estão permeando por tudo isso, né? Isso aí. Então, muitas vezes a gente fala de uma empresa que só atende business to business, né? E fala assim, eu não tenho dado de pessoa física, mas esquece que ele é um empregador, né? Então, ele tem os dados, no mínimo, dos seus empregados, dos seus funcionários. Então acho que é um longo caminho, a gente ainda está engatinhando, como a gente disse, essa cultura ainda vai pegar. Vocês acho que estão vendo aí na TV uma série de propagandas do Banco Itaú, falando da preocupação com a privacidade, né? O rapaz andando com a camiseta escrito o CPF do outro, falando, pô, Rodrigo, eu sou seu fã, você não é o Rodrigo Aquino que tem o CPF tal. É isso, né? Então essa questão da proteção de dados tem essa importância. E não é um assunto fácil, a gente não chegou nem perto de tentar esclarecer todo esse assunto, mas a gente está deixando aí os nossos contatos, esses QR Codes que vocês estão vendo na tela são links para os nossos LinkedIns. Tá? Também não é difícil achar Rubens Herrera, Rodrigo Aquino, vocês encontram lá no LinkedIn, fiquem à vontade para fazer conexão, fiquem à vontade para nos acessar, para tirar dúvidas, buscar novos conhecimentos. A gente é muito, muito a favor dessa troca de informação, porque é mais importante a gente crescer juntos, né? A partir do momento que você cresce juntos, que todo mundo tem essa consciência da importância dos dados pessoais, eu acho que a gente está trazendo uma sociedade mais segura. Eu brinco muito disso com meu filho, né? Ele fala, tô cansado de ouvir de LGPD. Cara, mas isso vai ser importante lá na frente para você, né? Assim como a parte de segurança na internet, que a gente brinca muito com ele aqui. Quando você fala que vai ser importante lá na frente, que igual eu falei, quando você tinha 10 anos, você já tinha falado para sua mãe que ia sair a LGPD. Seu filho está falando isso, vai acontecer outra coisa aí. Então... Ele está com 10 anos, né? Então, quem sabe? Bom, pessoal, queria agradecer a todos vocês, tá, pelo dia de hoje, por vocês disponibilizarem um tempinho aí de vocês. A gente sabe que é difícil essa vida corrida aí de todo mundo, né? Principalmente com a pandemia aí, essa vida online de todo mundo. Então, gostaria de agradecer mesmo, do fundo do meu coração, a presença de vocês nesse webinar e a gente se coloca à disposição aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Uma ótima noite para todos, viu? Obrigado pelo tempo de vocês.